A Secretaria de Saúde de Franca apura diversos casos suspeitos de sarampo na cidade. Sertãozinho também está em alerta, já que casos foram confirmados. O estado de São Paulo vive um surto da doença e a população deve ficar atenta. Em Franca, a população está preocupada. Tem gente que não se preocupa com isso, né? A gente tem que preocupar um pouco, né? Porque sarampo é uma doença que pode matar. A gente fica preocupada porque doenças que não tinha agora estão aparecendo novamente. Após a divulgação de que a Secretaria de Saúde apura casos suspeitos de sarampo na cidade, as unidades de saúde já registraram maior procura. Nessa UBS, o atendimento aumentou em 30%. A Priscila foi logo saber se precisava ou não tomar a vacina. Já corri para cá já para me prevenir, mas graças a Deus não estou precisando por enquanto. O Vinícius vai viajar e também procurou a UBS para atualizar a carteira vacinal. Eu não tinha certeza se eu tinha todas as vacinas regulares, aí eu procurei o NUBS para vir estar regularizando as minhas vacinas. E a de sarampo não estava regularizada? Não estava, não a de sarampo e mais algumas outras também. A população está preocupada e com razão. A Secretaria de Saúde investiga 13 casos suspeitos de sarampo na cidade. 10 pessoas são funcionárias de uma mesma empresa. A Vigilância Epidemiológica recebeu uma ligação da onde algumas pessoas estavam com alguns sintomas. Teve também a viagem, né, para fora de Franca, numa região onde está tendo muitos casos. Aí a Vigilância Epidemiológica já conversou com todos os suspeitos e agora está fazendo o bloqueio vacinal dentro da empresa e com os familiares. O secretário de Saúde explica que essas pessoas viajaram para São Paulo, cidade que vive um surto da doença. Outras 3 pessoas que não têm ligação com a empresa também são acompanhadas, já que têm sintomas da doença. E alertar a população. Franca é uma cidade industrial, onde nós saímos muito para São Paulo, por exemplo, e vem gente de lá para cá. Então a gente alerta para que a população que tem algum sintoma procure uma unidade de saúde ou para que tome a vacina. Esse médico explica que o sarampo é altamente contagioso e uma pessoa pode transmitir a doença para mais de 15. Por isso é preciso ficar atento aos sintomas. O primeiro sintoma é parecido com uma gripe, uma febre, né? Uma febre geralmente que pode ser alta, uma febre alta, 39, né? Ou mais. E em seguida, depois da febre, em poucos dias já se manifesta o exantema, aquela vermelhidão, aqueles pontos vermelhos no corpo. Se não tratado a tempo, o sarampo pode evoluir para um quadro grave e levar o paciente a óbito. A vacina é o principal meio de prevenção. O médico explica por que uma doença que há muito tempo não se via no Brasil voltou a aparecer. São 2 grandes fatores que têm recrudescido algumas doenças no mundo. São os fenômenos migratórios e, infelizmente, uma grande campanha anti-vacinação que tem acontecido no mundo inteiro. Além de Franca, Sertãozinho também está em alerta. Na cidade já foram confirmados 3 casos de sarampo em crianças. A Secretaria de Saúde aguarda a confirmação de outros 5 pacientes e já adotou medidas de bloqueio para evitar a transmissão da doença. O Ministério da Saúde contabiliza até agora 426 casos confirmados de sarampo em 7 estados brasileiros. Só em São Paulo são mais de 350 casos, o que representa um surto. Então, se a pessoa vai em São Paulo ou vai frequentemente, seria bastante importante fazer o bloqueio vacinal, sim, sem dúvida. André Costa para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações sobre esse surto de sarampo. Gislene. O que chama a atenção é que o Brasil já tinha eliminado o vírus do sarampo e agora ele está de volta. A gente conversa com a infectologista Silvia Fonseca. Doutora, a que se devem os novos casos de sarampo registrados este ano? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, o sarampo continua existindo no mundo. No Brasil, ele foi eliminado em 2016 porque tinha muita gente vacinada. Mas o sarampo continua existindo em outros lugares do mundo. Basta viajantes irem para esses lugares, voltarem e encontrar a população que não está devidamente protegida com a vacina. E aí a gente começa novos surtos.
Quais são os sintomas? Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, o olhinho fica bem vermelho, nariz escorrendo, tosse e as características manchinhas vermelhas que acontecem depois de 2, 3 dias de febre alta, começando pelo pescoço, pela cabeça e se espalhando pelo corpo inteiro, até chegar nas plantas da palma da mão e planta do pé. E como diferenciar o sarampo de outras doenças, como gripe e dengue, por exemplo? Dengue não dá esses sintomas respiratórios importantes que o sarampo tem, por exemplo, o nariz escorrendo e a tosse, isso não é característico de dengue. A gripe pode começar dessa maneira também, com febre alta, porém, a gripe não tem essas manchas vermelhas que são muito características do sarampo. A doença pode levar à morte. Quais são as formas de prevenção? A forma mais importante que nós temos é a vacina. A vacina é extraordinariamente eficaz, ela deve ser tomada por todos, exceto os bebês menores de 6 meses, as gestantes e as pessoas que têm algum problema de imunidade. Por exemplo, quem está tratando de câncer, quem está tratando de AIDS. Em Ribeirão ainda não há casos confirmados, mas é importante que toda a macro-região cheque a carteira de vacinação. Sim, essa é a atitude mais importante que a gente pode fazer, porque o sarampo está acontecendo no estado de São Paulo. São Paulo, capital, já tem centenas de casos e a nossa proteção é a vacina. Então, todo mundo tem que checar a sua carteirinha de vacina e, na dúvida, procurar o posto de saúde para esclarecer se alguma dose extra é necessária. Adultos também, não é só criança que pega a doença, né? Essa é uma ótima pergunta, porque o sarampo já foi uma doença de criança. No estado de São Paulo, e principalmente na cidade de São Paulo, mais da metade dos casos estão acontecendo nas pessoas entre 15 e 29 anos. Portanto, todo mundo tem que ficar preocupado. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta para falar sobre a formação de uma nova comunidade na zona leste de Ribeirão, que preocupa os moradores e também a preservação do aquífero Guarani. É com você, Pucci. Obrigado, até já.